Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gênios da Física. Bem, na aula de hoje nós vamos tratar o assunto denominado lançamento oblíquo em coordenadas polares, tá? Nós vamos utilizar para isso as equações de Euler e Lagrange, tá? Então, um assunto bastante conhecido aí da mecânica clássica. Então, primeiramente, pessoal, nós sabemos que o lançamento oblíquo usual, né? Ele é dado por um lançamento, um objeto que é lançado de massa m com uma certa velocidade v com um certo ângulo φ0, né? Ele é lançado aqui dessa origem olhinha. Ele descreve, né, ele descreve uma trajetória parabólica sem resistência do ar, somente a força-peso atuando sobre ele. Então, é exatamente essa linha aqui tracejada azul, né? E o sistema de coordenadas que você escolhe, em geral, eu chamei de y', né, passando aqui exatamente pela origem do sistema, tá? Vertical e horizontal, x'. Então você trata esse problema usando coordenada mesmo cartesiana x, y e você encontra a altura máxima, encontra o alcance, qual é a equação da trajetória, dentre outros resultados. Mas hoje, pessoal, nós vamos utilizar para isso a chamada coordenada polar. Então, em relação a esse referencial, vou definir o referencial exatamente no eixo de simetria aqui, passando exatamente na metade da trajetória, né? Então você tem aqui um arco parabólico para a direita, ele é simétrico a um arco parabólico para a esquerda, tá? Então meu origem do meu sistema de coordenadas eu chamei de y' e o meu x é exatamente igual ao x', ou seja, o eixo x e x' são idênticos aqui na horizontal e eu só transladei o eixo y' para o centro, né, de simetria desse lançamento oblíquo aqui. E aí, além disso, né, nós sabemos das coordenadas cartesianas, né, nós temos os versores j e i, né, apontando o sentido crescente do y e aqui o i na direção crescente do x. E também, se eu quero usar agora o que nós as coordenadas agora chamadas coordenadas polares, então eu defino num dado ponto que eu chamo de A aqui para o meu corpo M, né? Ele tem uma distância R na direção, né, R chapéu, esse aqui é o R vetor, e eu vou considerar meu lançamento não um lançamento oblíquo saindo de olhinha em direção aqui a essa outra extremidade, mas sim saindo daqui e sendo lançado, né, exatamente no sentido contrário, ou seja, para identificar aqui o ângulo de crescimento, né, do meu corpo, em cada ponto que eu escolhi, o ângulo de crescimento é o θ, então ele cresce no sentido aqui anti-horário, tá? De 0 a π, tá? Então vou considerar exatamente o lançamento aqui que é simétrico, uma situação que usualmente nós escolhemos desse lado quando tratamos de coordenadas cartesianas, tá? Então vou considerar aqui um lançamento V0, um ângulo φ0 aqui, tá? Mas aí coordenada polar eu vou identificar em cada ponto do meu espaço ao longo da minha trajetória o meu θ e assim por diante, tá? Então esse ponto tem uma altura h, né, que eu chamei aqui de h, tem coordenadas cartesianas x e y, tá? E esse ponto também eu posso mapear ele com uma certa distância r e um certo ângulo que eu chamo de θ. Algo interessante de se notar é que o sistema de coordenadas polar, que é r e θ, eles são ortogonais, né? Então, quando você pega um ponto dessa trajetória, essa trajetória não é um círculo, tá? Ela é uma parábola. Então, se você pega um ponto que eu chamei de A, você pode traçar aqui um círculo em torno desse ponto e aí ele vai automaticamente cruzar a minha parábola em outro ponto B. Esse ponto B é simétrico ao ponto A, né? Ele é a reflexão em relação ao eixo Y, né? Ou seja, a componente X da direita ela é menos a componente X da esquerda, ou seja, o ponto A e B, as componentes X à direita e à esquerda são simétricas e as componentes y vão ser somadas, né? Se você calcular, por exemplo, o torque, o torque não, o torque, se você calcular aqui a decomposição desse vetor R, etc. É possível relacionar esses dois pontos A e B exatamente devido a essa simetria escolhida nesse eixo, você pode cancelar esses termos, essas contribuições em X. Lá na frente eu vou explicar melhor isso, tá? Pois bem, então cada ponto que você escolher aqui ao longo dessa trajetória parabólica, você sabe que você pode traçar em qualquer ponto, por exemplo, escolher um ponto aqui, você pode traçar um círculo passando nesse ponto e simetricamente ele vai passar um círculo do outro lado aqui, né? E aí essa simetria vai ser preservada, tanto à direita quanto à esquerda, tá?
Então, para a posição R, nós temos aqui o vetor R na direção R, R chapéu, né? Coordenadas polares. Lembrando que o R chapéu eu posso decompor ele tanto na componente I e J, né? Dessa forma, e o θ chapéu também I e J. Lembrando que R e θ chapéu são bases, né, desse sistema bidimensional, né, de referência, e I e J também, X e Y. Tá? Então você relaciona R e θ em relação, faz a projeção desse R e do θ tanto na direção I quanto na direção J e você obtém essas equações. Para a posição R você obtém esse resultado. Tá? Para a velocidade você vai derivar esse camarada em relação ao tempo, você vai obter a velocidade, então você vai ficar a derivada do produto aqui de derivadas, deriva o primeiro, conserva o segundo, mas conserva o primeiro e deriva o segundo. Então você faz isso aqui, aqui fica dr dt, esse R não depende explicitamente do tempo, mas sim do ângulo. Então você aplica aqui a regra da cadeia, né? Então dr dθ, dθ dt, esse cara é θ ponto, esse cidadão aqui, quando você deriva R em relação a θ, você obtém θ chapéu e vai escrever a velocidade exatamente desse jeito. Para aceleração, né, nós vamos utilizar também aqui esse resultado, você vai derivar velocidade em relação ao tempo. Quando você faz isso, você vai aplicar a derivada do produto aqui de duas funções e aqui a derivada do produto de três funções. Depois de uma certa álgebra, você pode mostrar que esse resultado você vai agrupar numa componente R e θ chapéu. R chapéu eu chamo de a componente radial da aceleração, que é todo esse termo aqui, tá? E a componente tangencial, que é todo esse termo aqui, tá? E, bem, isso é um resultado que eu vou utilizar lá na frente, tá? Mas por enquanto eu vou usar só o vetor velocidade para calcular a energia cinética. Então, lagrangiano do lançamento oblíquo, pessoal, como é que você determina lagrangiano do lançamento oblíquo? L, que é a lagrangiana, a energia cinética menos a energia potencial. Então, eu vou calcular a energia cinética, depois calcular a potencial para esse sistema e subtrair uma da outra e obter a lagrangiana. Então, continuando aqui, ó. Então, nós temos aqui que a energia cinética é mv² sobre 2. M sobre 2, o que é v quadrado? É v escalar v. Né? Isso aqui é o módulo de v ao quadrado. Então, v escalar v é o módulo quadrático de v. Então, você vai pegar v e multiplicar escalarmente com ele mesmo. Como essas componentes R e θ são independentes, né? A projeção delas numa direção da outra é zero, formam 90 graus, ortogonais. Então, você vai mostrar que v escalar v vai ser só as contribuições, as componentes iguais. R chapéu com R chapéu, θ chapéu com θ chapéu. Então, vai ser esse camarada R ponto ao quadrado, tá aqui, ó, e R quadrado θ ponto ao quadrado, a outra componente, tá? Isso é o módulo quadrático de V. Então, tá aqui a minha energia cinética, tá? E a energia potencial, desculpa, a energia potencial é mgh, né? Então, mgh é esse h em relação às componentes, às coordenadas polares, seno de θ é h sobre r, ou seja, h é r, que é o módulo dessa distância, vezes o seno desse ângulo, tá? Então aqui eu coloco r seno de θ, essa é a minha energia potencial. Então vou pegar o resultado da energia cinética menos a potencial e escrever minha lagrangiana e o resultado vai dar exatamente esse aqui, né? Então é esse resultado menos esse camarada aqui. Então a minha lagrangiana é essa. Então, minhas equações de Euler-Lagrange, né, você sabe que elas devem obedecer essa equação aqui, escrita em preto, tá? Então, para cada variável, para cada coordenada canônica, você vai ter uma equação de Euler-Lagrange para você fazer, né, para você resolver. Então, aqui vai ficar quais são minhas coordenadas, R e θ. Então, vai ficar dl, dr, né? Derivada lagrangiana em relação à posição R, menos derivada no tempo dl e dr ponto, igual a zero. E a outra equação idêntica agora para θ. Vai ficar exatamente esse termo que eu coloquei aqui, né? Então fica dl dθ menos ddt dl dθ ponto igual a zero. Então para R em cima e para θ embaixo. Tudo isso satisfazendo a equação de Euler-Lagrange para cada coordenada generalizada. Então eu vou calcular cada termo aqui, derivar a lagrangiana em relação a R. Então, vou derivar somente esse termo e esse aqui, ó, que o R está aqui e aqui. Depois eu vou derivar dl em relação a R ponto, só aparece aqui. Depois derivar esse termo em relação ao tempo, né? Aqui dl dθ, só vou derivar somente aqui. Depois dl dθ ponto, somente aqui. E esse resultado eu vou derivar no tempo, igualar a zero. Então, eu vou obter aqui as equações de movimento desse lançamento oblíquo que eu estou me referindo aqui no problema, tá?
Então, quando você fizer exatamente isso que eu acabei de citar aí, né, de comentar, então para a variável R, para R você vai obter dl dθ esse termo, dl r ponto é esse termo aqui, eu tenho que derivar esse camarada num tempo, só aplicar a derivada. R ponto é a primeira derivada, tá, da variável em relação ao tempo, e R dois pontos é a segunda derivada da variável em relação ao tempo. Então deriva no tempo aqui esse camarada, dá R dois pontos, aí você vai agrupar usar a equação de Euler-Lagrange, esse resultado menos esse resultado em azul, igual a zero. Quando você agrupa os termos, você pode cancelar os m's e simplificar tudo, passando o R2 ponto para o outro lado. O que sobra aqui é exatamente esse termo. Então você vai ter aqui, da equação de Euler-Lagrange para R, você obter uma equação diferencial para R. Quando você resolver essa equação diferencial para R, você vai obter a equação de movimento para R, né, que é a variável radial, em relação aqui ao tempo. Para θ, a mesma coisa, você calcula dl dθ, esse termo, dl dθ ponto, esse termo aqui, deriva esse camarada em relação ao tempo, aqui ó, tem esse resultado. Você substitui a equação de Lagrange para θ, que é essa, e aí quando você pega esse resultado aqui, ó, substitui menos esse aqui em azul, você pode simplificar os m's, os r's aqui, ó, e aí você escreve a equação diferencial para θ, né, a equação de movimento. E aí o que é interessante notar disso aqui é que se você calcula o momento angular, que é R vec P, depois de uma certa álgebra você vai usar o R chapéu, e o momento linear é MV, né? MV você vai usar o vetor velocidade em coordenada polar, que é esse camarada aqui, ó. Então você vai calcular aqui esse produto vetorial, as componentes iguais vão dar zero, a componente cruzada você vai fazer a regra da mão direita. Você vai obter para o momento angular mr quadrado θ ponto K chapéu. E o torque, você sabe que é R vec P, né? Então, esse P aqui é P minúsculo, é o momento linear. Esse P maiúsculo é força-peso. Então, quando você faz o lançamento oblíquo, a única força que atua em cada ponto da trajetória sobre esse corpo de massa M é a força-peso puxando ele para baixo, na direção menos J, né? Então, a força-peso atuando aqui. Você pode mostrar que aqui a força-peso R vec P, o torque, né? Ele vai estar apontando para dentro, aqui, né, a regra da mão direita, R vec P, você vai ter o polegar aqui apontando para o plano, entrando nesse plano do papel, e aqui nesse quadrante, né, no primeiro, e no segundo quadrante você vai ter o momento angular saindo do plano, né? Então R vec P, né, R vec o vetor força-peso, você vai obter para cima, saindo do plano. Então aqui é entrando, aqui é saindo no segundo quadrante. Então a soma total da trajetória, que é o primeiro quadrante mais o segundo, vai dar a conservação do momento angular, né? É simétrico. Então aqui você vai ter que esse momento angular, né, que você vai calcular aqui, ele vai ser uma constante, né? Então o torque, você vai calcular R vec P, você vai obter mgr cosseno de θ. Então esse camarada que está aqui, ó, se você multiplicar tudo que está aqui por R, MR desse lado e desse aqui, você mostra que o lado direito é o torque e o lado esquerdo é a derivada do momento angular no tempo. Ou seja, esse termo aqui você vai ter, o corpo ele só translada, né? O projétil, o corpo lançado nesse tipo de movimento, ele só é translado em relação ao tempo, ele não gira, né? Se você a contribuição do torque no primeiro quadrante é menos o do segundo, né? Sempre há um simétrico, um ponto A, há um simétrico B que vai cancelar, que vai fazer com que esse sistema ele conserve o momento angular, tá? E aí fica só a equação para resolver aqui em R, a equação diferencial, perfeito? Então, em resumo, você vai pegar aqui esse resultado para R, tá? E aqui esse resultado para θ. São duas equações diferenciais totalmente distintas, né, em eixos diferentes. Então tá aqui para R e para θ, tudo isso igual a zero, né? Você vai pegar esse camarada aqui, ó, passar tudo, esse termo e esse para o lado de lá, aqui também, né? Esse camarada para o lado aqui igual a zero. E multiplica por R chapéu e θ chapéu, tá? Que é as contribuições de cada uma dessas direções aqui, para R e para θ. E aí a gente pode propor, veja, essa equação diferencial parece uma equação diferencial meio que acoplada, né? Veja que para determinar a equação diferencial de R depende também do θ. E a equação diferencial para θ também depende do R aqui, ó. Ou seja, parece que há um acoplamento. Então é sempre possível, né, você
imaginar o seguinte: você pode propor uma mudança de variável para esse problema exatamente como essa, né? Você diz que a variável, veja, toda a descrição que você fez aqui em coordenada polar R e θ, você pode propor uma mudança de variável para um novo sistema de coordenada ou propor uma matriz de rotação, né? De um certo ângulo θ entre R chapéu e θ chapéu, ou seja, propor um sistema de coordenadas I e J que é exatamente igual a esse girado de um certo ângulo θ, que é esse ângulo aqui. Então, se você propor essa nova base, né, esse sistema linearmente independente para esse sistema, que é exatamente considerar x como sendo r cosseno de θ e o y como sendo r seno de θ, se você propõe esse tipo de mudança de variável, aí você pode derivar esse camarada aqui duas vezes em relação ao tempo, aí aqui vai ser derivada do produto, você vai resolver aqui, e derivar esse camarada duas vezes em relação ao tempo, vai derivar aqui a derivada do produto também. Você vai obter dois termos enormes, e sabendo que as componentes I e J são dadas, né? Veja, você pode propor também R θ desse jeito, chapéu em relação a I e J, você fez a decomposição de R θ nas coordenadas cartesianas I e J, você pode propor o contrário. A componente I vai ser cosseno θ R chapéu, menos seno de θ chapéu, e a componente e o versor J vai ser seno de θ R chapéu, e aqui vai ser mais cosseno θ chapéu. Então, se você faz esse tipo de proposta, né, de transformação, o que você vai obter, né? Então, quando você derivar todo esse camarada aqui em relação ao tempo duas vezes e todo esse camarada em relação ao tempo duas vezes o y, você pode mostrar que aqui, olha, dentro do R chapéu, fazendo essas substituições propostas aqui em vermelho, né? Você vai ter componente I e J, você vai separar uma da outra aqui, I e J, e agrupar esses termos, eu posso somar essas duas equações. E aí você pode mostrar que todas essas duas equações diferenciais para R e θ, elas acabam sendo reescritas com essa mudança de variáveis, exatamente como sendo I, x dois pontos igual a zero, J chapéu igual a vezes, né, y dois pontos mais g igual a zero. Ou seja, essa equação diferenciais que parece difícil, acoplada e não linear, né, a priori, você pode propor essa mudança e escrever duas equações diferenciais simples e independentes, né, não acopladas dessa forma. Exatamente está aí a vantagem de escolher um sistema de coordenada que seja simétrico ao teu problema, né? Então, se você considerasse aqui coordenada cartesiana, em vez de considerar aqui que nós fizemos, essa simetria aqui ela fica mais evidente, né? Esse y traçado exatamente no eixo de simetria, à direita e à esquerda, você vê que a trajetória é simétrica. Então, quando você faz isso, você sabe que aqui, né, se a aceleração é igual a zero, né, aqui que é a aceleração, né, a segunda derivada no tempo de x, da coordenada x, e é igual a zero, você sabe que na direção x você vai ter um movimento chamado movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade é constante, aceleração zero. E esse camarada aqui igual a zero, você pode mostrar que a aceleração no eixo y é menos g, ou seja, uma aceleração constante. Logo, ele se comporta como um MRV, movimento retilíneo uniformemente variado, em que a velocidade varia e a aceleração é constante, tá? Então, eu concluí exatamente daqui as equações horárias de x e y usuais lá no lançamento oblíquo para as coordenadas cartesianas. Se você preferir de outra forma, você pode dizer o seguinte, né? Se você olhar aqui esses resultados, né, R dois pontos, passando esse camarada para lá, você fica com esse termo aqui. Isso é exatamente, né, o que nós tínhamos aqui chamada de aceleração radial. Olha, essa componente radial da aceleração é R dois pontos menos R θ ponto ao quadrado. Então está aqui, R dois pontos menos R θ ao quadrado vai dar esse camarada aqui. Isso é aceleração radial, ó, menos G seno θ. Está aqui, ó, aceleração radial menos G seno θ aqui. E esse termo que aparece aqui, né, esse termo que é aceleração tangencial, tá aqui, ó, exatamente idêntico, e isso, a aceleração tangencial é menos g cosseno θ, tá aqui, ó. E aí você sabe que a aceleração resultante, ela é a aceleração radial ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado, raiz quadrada. Então a aceleração resultante vai ser o próprio g, que é a aceleração única que atua nesse lançamento oblíquo. E aí você sabe que a aceleração vetor, ela é a componente radial, r chapéu, né, mais a componente tangencial θ chapéu. A aceleração radial eu posso escrever em coordenada cartesiana, exatamente como foi proposto aqui. Então é x dois pontos i mais y dois pontos j. E quem é a aceleração radial? Bem, a aceleração radial você vai substituir menos g seno θ. Quem é r chapéu? R chapéu é aquela
exatamente essa decomposição I e J que foi proposta no início aqui, R chapéu esses dois termos e θ chapéu esses dois termos, tá? Você substitui R chapéu e θ aqui, e quem é a θ, a seleção tangencial é menos G cosseno. E aí quando você multiplica, faz distributivo e agrupa os termos em I e em J, você vai mostrar que em I vai dar 0I e em J vai dar menos G, J chapéu, tá? 0 aqui para componente I e J menos G e J chapéu. Então, você só pode igualar termos na mesma direção, I com I e J com J. Você vai obter daqui que x dois pontos é igual a 0, ou seja, a equação que nós tínhamos antes, e y dois pontos é igual a menos J, que foi essa daqui. Ou seja, essa é uma outra maneira de enxergar, né? Quando você tem essas equações diferenciais aqui, difíceis a priori de resolver, você pode propor uma mudança de variável e escrever isso em termos das coordenadas cartesianas e sair exatamente daqui os resultados já conhecidos, para o MRU e para o MRV, eixo X e eixo Y. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!